Bom pessoal, estou de volta para trazer mais análises para vocês e hoje a gente tem muita coisa para estar acompanhando, para estar vendo, para estar analisando, tá? Hoje a gente tem um mercado muito volátil, principalmente mercado tradicional. O dólar a gente precisa estar acompanhando o dólar está uma montanha russa hoje, a gente precisa ver como que vai ser o fechamento para dólar, para S&P, para Nasdaq, para Dow Jones, porque hoje é sexta-feira. E o fechamento do mercado tradicional é hoje, como o fechamento do mercado tradicional é hoje, a gente precisa ver como que vai ser o fechamento semanal, tá? E vou estar passando isso aqui para vocês hoje, tá bom? Se você quer operar de forma descentralizada e com taxa praticamente zero, sua melhor opção é a DYDX. Aqui na DYDX você consegue operar de forma descentralizada, alavancando em até 20 vezes. E um detalhe muito importante é que aqui é bem simples, tá? Vou deixar o link na descrição, onde você vai clicar e vir aqui em negociar. Ao clicar em negociar, você vai cair na página de negociação. Você conecta a sua carteira, faz a transferência do valor e pronto, você já pode estar negociando. Detalhe muito importante é que se você faz a primeira transferência acima de $500, você já ganha uma bonificação aí de $50, tá? Então, vou deixar o link na descrição, não deixa de fazer seu cadastro aí na DYDX. Acessar a DYDX e estar operando contratos perpétuos de criptomoedas aqui na DYDX. Vou deixar o link na descrição juntamente com o link onde eu te ensino como operar na DYDX, tá bom? Então, link na descrição, entra lá. Enfim, vamos lá começar a nossa análise aqui, pessoal, sempre começando por mercado tradicional. Como eu tinha dito para vocês, o dólar hoje está uma montanha russa, a gente viu o dólar subindo muito para o dia de hoje, tá? O dólar começou na abertura do mercado, antes da abertura do mercado norte-americano, subindo muito, e na abertura do mercado norte-americano ele devolveu parte aqui dos lucros, tá, que aconteceu aí para o dia de hoje. Só que, como eu tinha mostrado para vocês lá atrás, em panoramas passados, a gente tem uma resistência nesse nível aqui para o dólar, tá, pessoal? A gente precisa dessa confirmação e o dólar, no fechamento de hoje, tanto semanal quanto diário, a gente pode ter essa confirmação desse nível de resistência, tá? Com possibilidade dele devolver aqui até os 112, 111, com possibilidade de rompimento desse nível aqui, tá? Com o rompimento desse nível em 111, como eu tinha dito para vocês em panoramas passados, a gente pode ver o dólar devolvendo um pouco mais aqui, tá? Caindo um pouco mais, o que vai ser muito bom para o mercado de alto risco, tá? Porque ele vai estar demonstrando para a gente que o dinheiro está sendo migrado de baixo risco para alto risco, tá? Então a gente já passa a observar mercado de alto risco. Quando a gente vai ver aqui S&P 500, principalmente no gráfico semanal, observe como a gente está aqui no gráfico semanal. Se a gente tiver aqui um fechamento semanal, o fechamento de hoje, tá? Se a gente tivesse fechamento acima desse nível, que era para ser o nível de resistência, a gente vai ter o S&P 500 demonstrando aqui um bear trap, uma armadilha de urso, tá? O que ele tentou formar em 2 semanas anteriores, tá? Na semana retrasada e na semana passada, a gente teve essa tentativa, porém, houve o fechamento abaixo, tá, pessoal? Então, a gente teve queda consequentemente. Porém, se nessa semana a gente tiver essa confirmação aqui, a gente pode ter algumas semanas aí em alta para S&P 500, Nasdaq também, tá? E Dow Jones. Só que Dow Jones ele já confirmou, ele já precedeu esse movimento aqui pra gente. A gente só precisa dessas confirmações aqui em Nasdaq e S&P. Então, a gente vai ficar mais de olho em mercado tradicional agora do que no próprio Bitcoin, tá? A gente é do mercado cripto. Porém, o mercado cripto ele vai ser influenciado por esses movimentos, tá? E esses movimentos de alta ou de baixa vai se dar após essas confirmações, tá, pessoal? Então, a gente precisa aqui ficar de olho em Nasdaq, Dow Jones e S&P e principalmente o dólar, porque o dólar vai ditar a direção aqui do mercado de alto risco, tá? Se a gente tiver essa confirmação aqui no dólar, a gente pode ter uma quedinha um pouco maior para o dólar até esse nível aqui de 110, tá? O que vai ser muito bom para mercado de alto risco, principalmente quando a gente vai retratar essa análise aqui para Bitcoin, tá, pessoal? Quando a gente vai olhar o Bitcoin não tá tão interessante, a gente precisa desse impulso do mercado tradicional, tá? Bitcoin nesse momento tá naquele nível, naquela região que eu tinha passado para vocês ontem, uma região aqui que não é tão interessante para a gente estar tradando, tá? A gente vai só observar enquanto o Bitcoin está nessa região, porque observe como ele vem fazendo vários falsos rompimentos nessa região. O padrão que ele está mostrando aqui é um padrão de continuidade de baixa, tá? Ele está mostrando aqui para a gente um padrãozinho de bandeira, no qual é um padrão de continuidade, é um padrão baixista a princípio, tá? Mas a gente precisa de confirmações. Nesse momento ele confirma o padrão para a gente, só que esse nível, essa região que ele está nesse momento, não é uma região tão interessante para que a gente possa estar shortando, porque ele está segurando nesse fundo aqui. Então ele pode simplesmente descaracterizar esse padrão de continuidade, lateralizar por mais algumas semanas e voltar a subir lá na frente, tá? Então o que a gente pode fazer agora é observar e esperar
a confirmação do rompimento desse fundo aqui para que a gente possa estar shortando, tá? Porém, para que a gente possa estar shortando, a gente precisa lá do dólar subindo, porque se o dólar subir, todos os mercados de alto risco vai cair e a gente precisa aqui do mercado dos índices tradicionais norte-americanos caindo, tá? Então a gente só vai shortar se acontecer isso. Dólar subindo, mercado de alto risco, mercado norte-americano caindo, tá? Se isso não acontecer, por mais que o Bitcoin caia um pouco mais aqui, mas a gente não shorta ainda. Muito cuidado com o short agora, tá? Porque ele pode estar simplesmente liquidando a galera aí que está shortando. Observe como foi aqui esse candle de absorção, tá? Bem parecido com esse candle de absorção que aconteceu aqui no dia 13. Ele caiu lá embaixo, depois ele voltou devolvendo tudo e fechou positivo, tá? Então, muita cautela no short, na ponta vendedora, porque nesse momento ele está demonstrando aqui padrões de liquidação. Ele está simplesmente liquidando todo mundo, como eu tinha dito em panoramas passados também, tá? Tinha falado para vocês, tinha mostrado, na verdade, que a gente tinha um nível muito alto de alavancagem, muita gente alavancando e super alavancando, e nesse momento o mercado precisava liquidar essas pessoas para que o nível de alavancagem passasse a cair um pouco mais, tá? Então, a gente tem isso acontecendo, tá? E geralmente isso acontece aqui nessas regiões aqui, tá? Nessas regiões de rompimento, quando a gente tem um nível sendo rompido, porque há uma confiança muito grande das pessoas de que a partir daquele rompimento o preço vai passar a cair. Então ele cai um pouco e depois sobe de novo para liquidar. Depois a galera começa a acreditar que vai subir porque voltou para cima. Então o preço volta a cair de novo, liquida quem está comprando e ele vem liquidando nas duas pontas, tá? Então muita cautela aqui nessa região, porque aqui a gente tem um nível de liquidação muito grande, tá bom? Para Bitcoin é isso. Tá? Quando a gente vai observar para longo prazo, pessoal, é muito importante a gente observar para longo prazo no gráfico semanal. E para longo prazo é como eu tinha dito para vocês em diversos panoramas, tá? A gente tem uma região no qual é uma região de indecisão, a gente não consegue estar comprando Bitcoin nessa região, acreditando que ele vai subir, porque ele está simplesmente forçando aqui esse fundo no semanal, tá? E quando a gente tem o preço forçando o fundo, se ele romper, a gente tem uma queda um pouco mais drástica, tá? Então, nesse momento a gente passa a ficar observando aqui esse rompimento. Se ele romper, a gente vem shortando toda essa queda, tá? E a gente volta recomprando aqui em spot nessas regiões de 16. Eu Luiz, vou estar comprando aqui em 15, 16, 14, 13, 12, mediante a queda abaixo dos 16 mil. Eu venho comprando para montagem de carteira, tá? Aumentando a minha exposição em spot e shortando mediante as quedas, tá bom? E a minha próxima compra, se porventura ele passar a subir, ele subiu, o dólar caiu bastante, mercado tradicional subiu muito e ele passou a subir. Eu não vou comprar essa alta até os 24.500. Eu não compro nessa região, tá? Porque é uma região de lateralização e eu não gosto de estar comprando dentro de lateralização. Eu gosto de estar comprando em confirmações. Então a minha compra para montagem de carteira vai ser acima dos 24.500, comprando aqui em base de preço, tá? Então, nesse momento, para longo prazo, é isso que eu estou esperando, tá, pessoal? Vai demorar um pouco. Sim, vai demorar, porque nesse momento a gente tem lateralização, o mercado vai ficar semanas dentro dessa lateralização, o mercado pode ficar até meses, tá? Até o próximo ano dentro dessa lateralização, lateralizar um pouco mais, porém, a minha compra vai ser após a confirmação, não tem jeito, tá? Ah, Luiz, mas eu não comprei nada, eu não estou exposto no Bitcoin. Para esse caso, para você que não comprou nada ainda, recomendo estar um pouco exposto, tá? Coloca um pouco, aumente a sua exposição ou se expõe um pouco em Bitcoin principalmente. Por que Bitcoin principalmente? Porque quando a gente vai observar a dominância do Bitcoin, a dominância está em fundo e tem possibilidade de subir. Se a gente tiver a dominância do Bitcoin subindo até esse topo aqui, a gente vai ter o Bitcoin subindo bem mais que a maioria das altcoins. Então, se exponha nesse momento e se exponha em Bitcoin, tá? Esqueça um pouco de altcoin nesse momento. Para exposição, é exposição em Bitcoin mesmo, tá? Se exponha um pouquinho ali em Bitcoin e espere essas confirmações para que você possa estar se expondo um pouco mais ou estar aumentando ali seu portfólio em Bitcoin principalmente, tá? Bitcoin a gente só vai comprar, se expor um pouco menos em Bitcoin, comprar altcoin quando o Bitcoin ele encontrar topo aqui em dominância, tá? Então nesse momento eu me exponho um pouco mais em Bitcoin. Quando ele chegar naquele nível, naqueles níveis que eu tinha mostrado para vocês, e nesse momento a gente passa a ficar de olho nessas regiões, tá bom? Altcoin aqui, a gente tem CHZ, quando a gente vai observar CHZ, a gente tem CHZ em um nível de decisão também, tá? Já tinha passado para vocês esse nível aqui de CHZ, o que eu estou fazendo nesses níveis aqui de CHZ, tá? Venho pegando short mediante a esses rompimentos de fundo, tá, pessoal? E long só após o rompimento de topo e de LTB, linha de tendência de baixa. Enquanto ele não romper esse nível aqui, eu não compro para montagem de carteira CHZ e não compro também
em futuros, tá bom? Eu vou esperar esse nível aqui e vim comprando na base de preço também. Ethereum está formando um padrão bem interessante, como eu tinha mostrado para vocês ontem, tá? Ele vem tentando confirmar esse padrão de lateralização. Eu vou demarcar toda essa região como uma região de lateralização. A gente precisa ter um pouco mais de cautela no Ethereum também, porque olha só esses candles de liquidação, tá? Tá do mesmo jeito que o Bitcoin lá. Está acontecendo aqui no Ethereum e no gráfico diário, tá, pessoal? Então a gente tem um pouco mais de cautela para Ethereum também, tá? Assim como o Bitcoin, e a gente vai se expor em Ethereum ao mesmo tempo que a gente tiver as confirmações no Bitcoin. Se a gente tiver confirmação no Bitcoin de rompimento de topo de 24.500, a gente se expõe, a gente pode se expor, para quem quer se expor no Ethereum, acima dessas regiões, tá? Confluindo lá com o Bitcoin ou short nos rompimentos. Rompeu fundo a gente não compra, para spot a gente vem shortando, com lucro dos shorts a gente vem recomprando aqui mais embaixo, no qual eu estou esperando o Ethereum aqui em $1.000, tá? 980, 990, $1.000 aqui para ser mais exato, é onde eu vou estar comprando mais Ethereum para minha montagem de carteira, tá bom? Obviamente, vou me expor mais em Bitcoin do que em altcoin nesse momento, tá? Principalmente com o Bitcoin ganhando dominância. E se eu for comprar altcoin, vou comprar Ethereum nessa região aqui e principalmente Ethereum quando se fala de altcoin, tá bom? Enfim, o panorama de hoje era esse, tá? Era isso que eu queria trazer para vocês. Hoje a gente não tem muita novidade, hoje a gente tem mercado tradicional muito volátil, então a gente precisa acompanhar mais o mercado tradicional, como eu tinha dito, do que o próprio Bitcoin. Então é isso que a gente vai ficar de olho, tá bom? E lembrando, vou deixar embaixo na descrição o link pro meu grupo aberto no Telegram, tá? É um grupo aberto totalmente grátis, você pode estar entrando lá, batendo papo com a galera, tirando suas dúvidas, sugerindo vídeos aqui pro canal, tá? Então entra lá no grupo aberto do Telegram e vou deixar embaixo também os links para BitGet, exchange que eu utilizo para comprar para montagem de carteira, para fazer alguns trades, e vou deixar aí embaixo também o link para a DYDX, que é a exchange que eu utilizo para estar fazendo alguns trades também de forma descentralizada e com taxa praticamente zero, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo e fui!